Ok. Então, bom dia, conselheiros. Hoje, dia 16 de dezembro de 2022, às 8 horas e 5 minutos, iniciamos a reunião extraordinária do Conselho Diretor, que tem como ponto de pauta única a homologação e indicação, composição das listas tríplices para a escolha do diretor e vice-diretor do Centro Multidisciplinar do Campus de Barra, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, para o quadriênio 2023-2027. Ressaltar que nós, enquanto Conselho Diretor, apreciamos e aprovamos na nossa última reunião ordinária, se não me falha a memória, a resolução CMB número 03, de 25 de novembro de 2022, essa aqui apresentada, que estabelece o cronograma e as regras básicas para a composição dessa lista tríplice. Essa resolução definia os documentos necessários para a inscrição, assim como o perfil dos candidatos. Não vou repetir, mas só destacando. Também previa que a homologação das inscrições elas ocorreriam na mesma sessão que ocorresse a votação, no caso hoje. Parágrafo importante destacado aqui, que em caso de empate, considera-se o candidato com maior tempo de exercício docente no Centro Multidisciplinar de Campos de Barra, isso considerando que para o envio das listas tríplices precisa ser indicado pelo Conselho primeiro, segundo e terceiro colocado. Certo? Em caso de empate, então, esse seria o critério de desempate. E o cronograma, que até dia 9 foram as inscrições e até dia 16, hoje, a homologação e a eleição. Dito isso, conforme previsto na resolução, recebemos três inscrições, na verdade, para a composição de vice-diretor. Está aqui a documentação toda apresentada. As candidatas foram, eu vou abrir só a ficha de inscrição, e aí tem a definição, A docente Jéssica Fontes Veloso, para o cargo de vice-diretor do Campus de Barra, e aí tem o restante dos documentos exigidos. O professor Eduardo Gomes de Oliveira, também para o cargo de vice-diretor. O professor Deusdete, também para o cargo de vice-diretor. Todos estes encaminhados dentro do prazo e com a documentação exigida para a indicação. Na mesma sequência, para o cargo de diretor, foram encaminhadas a solicitação do professor Romenique da Silva Freitas, para o cargo de diretor, professor Paulo Roberto de Moura Souza Filho, também para o cargo de diretor, e o professor Jair Torres, também para o cargo de diretor. A assinatura demora, mas não aparece. Em relação, então, todos os documentos estão aqui, são os documentos exigidos, de estar a ficha institucional, a ficha de inscrição, diploma de doutorado, curricular desatualizado e documento pessoal, por foto. Então, todos os documentos estão aqui, conforme apresentados. Não detalhei os documentos, mas pergunto a esse conselho se tem alguma dúvida em relação aqui às inscrições. Não havendo dúvidas, eu coloco em regime de votação a homologação das inscrições, conforme aqui apresentado, para os cargos de vice-diretor, a homologação das inscrições do professor Eduardo Gomes de Oliveira, da professora Jéssica Fontes Veloso e do professor Deusdete Conceição Gomes Júnior, todos de acordo. Para o cargo de diretor, as homologações dos professores Romenique da Silva de Freitas, do professor Jair Torres Magalhães Júnior e do professor Paulo Roberto de Moura Souza Filho.
Então, homologadas as inscrições, nós passamos para a etapa efetivamente de votação. Antes de iniciarmos a votação, é importante destacar, né, a lista de presentes está aqui, a legislação que faz o regramento da indicação da lista tríplice, está aqui descrita, que é essa de o decreto 1916 de 1996, Regulamento do Processo de Escolha dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, determina que, para a indicação das listas tríplices, precisa ser, a votação precisa ocorrer no órgão máximo deliberativo daquela unidade, no caso aqui o Conselho Diretor, e a exigência é que esse órgão tem que ter a composição mínima de 70% docentes. Então, por isso que dessa lista de presença, né, foi organizada de maneira a indicar categorias, né? Então, nós temos no momento 3, 6, 7 conselheiros, dos 7 conselheiros, 6 docentes e um técnico administrativo em educação. Infelizmente, nós não temos representação discente formalizada nesse conselho, mas com a composição atual nós temos 6 e 7, quem me ajuda aí? Mais de 90%, né? Mais de 90% de composição docente, então seguimos também essa exigência legal. Para agilizar e organizar o processo, eu tenho aqui cédulas de votação com os 3 nomes indicados homologados para diretor e vice-diretor. Eu vou, como sugestão de metodologia, passar as cédulas, né, uma para cada, para se lembrar que a gente indica vice-diretor e diretor separadamente. Então, um para cada membro, para fazer, né, para o uso das vagas, e aí depois nós temos essa linda urna aqui para poder fazer a deposição dos votos. E nós fazemos aqui abertamente a contagem, tá bom? Então, vice-diretor e diretor, professor Paulo, vice-diretor e diretor Paulo, vice-diretor e diretor, pegou, professor vai passando aí, pronto, chegou para todo mundo, falta João Paulo, agora a caneta, né? A gente vai rodar a caneta também, Paulo, todo mundo recebeu? Olha, vai passando aí algumas canetas aqui, pronto, chegou. E a urna também depois vai passando. Aí, para padronizarmos, eu peço que todos façam, depois da votação, fechem uma única vez, pode ser? Porque a gente fica só uma dobradura, isso. A caneta pode. Aqui, cédulas em branco não utilizadas, vou descartar. Aqui não precisa, não tem mais. Então vamos lá. Eu vou retirando um a um e aí a gente faz por categoria, né? Então, vice-diretor, voto para o professor Eduardo Gomes, um voto. Diretor, voto para o professor Domenique. Diretor, voto para o professor Domenique. Vice-diretor, voto para o professor Eduardo Gomes. Vice-diretor, voto para o professor Eduardo. Diretor, voto para o professor Domenique. Vice-diretor, voto para o professor Eduardo. Vice-diretor, voto para o professor Eduardo. Diretor, voto para o professor Domenique. Diretor, voto para o professor Domenique. Vice-diretor, voto para o professor Eduardo. Diretor, voto para o professor Jairo.
Diretor, voto para o professor Rumenick. E vice-diretor, voto para a professora Jéssica. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos para vice-diretor, correto? 6 votos para o professor Eduardo Gomes, 1 voto para a professora Jéssica. E para diretor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos também, 6 votos para o professor Rumenick e 1 voto para o professor Jair. Dessa forma, nós temos então a indicação desse conselho para a lista tríplice de composição para vice-direção, por 6 votos, professor Eduardo em primeiro lugar, 1 voto, professora Jéssica em segundo lugar, e nenhum voto, professor Deusdete. Para diretor, da mesma forma, nós temos a indicação do professor Rumenick com 6 votos em primeiro lugar, em segundo lugar, professor Jair com 1 voto, e em terceiro lugar, sem nenhum voto, professor Paulo. Alguma dúvida? Nenhum voto. Nenhum voto. Nenhum voto. Só repetindo então. Professor Rumenick, 6 votos, em primeiro lugar. Professor Jair, 1 voto, em segundo lugar. Professor Paulo, nenhum voto, em terceiro lugar. Certo? As cédulas estão aqui, né? Quem quiser verificar. Eu pergunto aos conselheiros se tem alguma dúvida, alguma colocação. Só retornando então aqui a nossa resolução. A partir da votação, nós temos o processo a ser composto, o artigo 4º, o processo de composição da lista tríplice organizada pelo Conselho Diretor para o quadriênio 2023-2027 deverá ser enviado à reitoria da UFOB acompanhando os seguintes documentos: atos normativos internos que disciplinaram o processo, a própria resolução, extrato da ata ou ata da reunião do Conselho Diretor que deliberou sobre o processo, essa reunião de hoje, a gente vai compor a ata e disponibilizar. Lista de presença, essa que nós temos aqui. Solicitação de inscrição de cada candidato, a ficha funcional de cada candidato e a cópia de RG, CPF e diploma, que também já temos. Então temos toda a documentação necessária. E ainda, segundo essa resolução, nós temos até o dia 5 de fevereiro, vamos fazer antes, mas até o 5 de fevereiro, que é exatamente 60 dias antes da finalização do mandato atual. Certo? É isso. Mais alguma fala, alguma colocação? Então, não havendo, só em nome da gestão atual, parabenizar o professor Rumenick e o professor Eduardo pela indicação. Uma grande responsabilidade, mas tenho certeza que vocês são à altura e preparados para tal responsabilidade. Contem conosco, especificamente com a direção, mas eu tenho certeza que com esse conselho posso assim, me ousar falar para apoiar aquelas medidas necessárias para a melhoria do nosso centro, do nosso campus, da nossa universidade. E é isso. Não sei se algum dos colegas gostaria de ter a palavra. Eu quero, por favor, agradecer a esse conselho pelo voto de confiança, e deixar claro que estou ciente dos desafios do que é um cargo de diretor, das dificuldades, inclusive, para poder estar nesse cargo nos tempos que a gente vive hoje, em termos de contexto político, econômico do país, Mas assim, confiante que pela experiência e maturidade que foram adquiridas até aqui, dentro da função como docente, e também os cargos administrativos que eu venho ocupando na instituição desde que ingressei em 2016 como professor efetivo, eu me sinto preparado para assumir esse desafio. Consciente que as ondas são grandes, mas também confiante de que vai ser um bom trabalho. É isso. Obrigada. Professor Eduardo, eu gostaria de ter a palavra. Falo muito, Seja breve, porque eu caminho no instante. Mas sabe. Eu só gostaria de agradecer mesmo a oportunidade de estar aí contribuindo e estar aí para a melhoria do centro. Muito bem. E uma citação. Nenhuma? Juro que o finalzinho veio exatamente quando eu me contigo. Mas a ideia é que não é bom para comer, não é bom para beber, o professor dinamérico
primeiro falava muito isso. Então tem que buscar melhorar com ele, porque vai ser bom para todas as abelhas, né? Muito bem. Então, alguns conselheiros gostariam de ter a palavra? Só desejar boa sorte, sucesso na próxima gestão para ambos e pode contar com esse professor aqui que for preciso. Obrigado. Mais algum? Fica à vontade, sem pressão, mas... Então, parabenizamos, né? Desejamos muita sorte e sucesso e também agradecemos o empenho e dedicação do professor Jairo, do professor Paulo também, ao longo desses 3 anos e alguns meses, quase 4 anos, né? De luta também pelo nosso centro, né? A gente também expressa os nossos agradecimentos pelo empenho. Acho que é isso. Então, declaro encerrado essa reunião extraordinária. Agradeço o conselho mais uma vez pela compreensão e apoio de sempre. E vamos lá, né? Nós temos reunião ordinária semana que vem e apesar